Graças a paz, meus irmãos. Hoje, para a nossa devocional, a gente vai de Antigo Testamento. Eu vou ler com vocês Salmo 119, versos 5 a 8, tá? Então, se você vai acompanhar aí comigo, Salmo 119, versos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com a integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. A gente às vezes falha na nossa compreensão a respeito da importância da palavra de Deus, né? E hoje, mais especificamente, eu quero falar quanto ao valor que a gente dá à lei de Deus. E aqui eu não me refiro à lei como regime, aí, né, como é apresentado no Antigo Testamento, ou paralelo entre lei e graça, aí, como o apóstolo Paulo vai fazer na sua carta aos Romanos. Mas a importância da lei enquanto a utilidade dela em dar para a gente uma definição prática da verdadeira humanidade. O que é ser humano de verdade? Quando nós nos distanciamos de Deus e da sua lei, que normatiza a vida, nós nos tornamos menos humanos e entramos aí em um processo de autodestruição. É como se nós estivéssemos caminhando no escuro, né, de olhos vendados, tropeçando aí o tempo todo. Jay Packer, ele vai dizer que a nossa consciência atrofia, o senso de vergonha se evapora, a capacidade de ser verdadeiro, leal, honesto é devorada e o caráter se desintegra aí quando a gente despreza Deus e a sua lei. As pessoas se tornam desesperadamente miseráveis e desumanizadas, tá? Deixar a lei de Deus, que é absoluta, que deveria ser sempre ouvida, acolhida e obedecida por nós, é desprezar as ordens de Deus para pôr em ação o nosso próprio jeito de fazer as coisas. Isso significa que a vida automaticamente está sendo prejudicada e não que a gente está alcançando algum tipo de liberdade, nem ajudando aí a tornar a vida mais rica, tá? Esse salmo que a gente leu é um gigante aí entre os salmos e ele fala sobre a importância e o valor da lei, tá? Mostra o florescimento do prazer na lei do Senhor e como os preceitos de Deus são estimáveis, porque eles são verdade, tá? E eles revelam o caráter santo de Deus. Outros salmos aí, como o Salmo 1, Salmo 19, já falaram sobre esse tema, mas ele vai aparecer aqui de novo para acrescentar mais qualidades que mostram a multiforme da Escritura, né? Suas diversas virtudes, seu extremo valor para aqueles que a observam e amam a palavra de Deus e a sua lei. É difícil a gente resumir o que a palavra de Deus significa e o salmista vai apresentar ela de várias formas, tá? De modos distintos. Esse salmo mostra a alegria no fato de Deus ter se revelado ao seu povo. Deus falou, ele se pronunciou. E o salmista vai demonstrar intensa devoção pela palavra de Deus, por aquilo que ele diz. Ele vai enaltecer a lei de Deus porque sabe que ela é santa, justa, perfeita e como a vida precisa ser configurada aos padrões de Deus, alinhada aí aos seus estatutos, né, em cada detalhe. Tudo isso com uma profunda admiração, como se ela representasse aquilo que há de mais elevado, né, e o modelo de perfeição moral aí, prática, religiosa, social, enfim, tá? É por isso que no verso 5 ele vai dizer: Ah, Senhor, como eu espero e desejo que na minha vida os meus passos sejam firmes para que eu observe os teus preceitos, né? Firme significa estar estabelecido, né? Fixado, fundamentado. Isso mostra o comprometimento do salmista em fazer a vontade de Deus, né? A vontade dele de fazer tudo aquilo que ele pretende fazer na vida baseado naquilo que Deus ensina, tá? A palavra de Deus é o fundamento, as bases, as referências para ele. Os passos aí no texto indica que para nós que os preceitos de Deus não são apenas matéria de reflexão, mas objeto de prática. O salmista queria andar neles. Os preceitos de Deus não são apenas algo para a gente pensar sobre eles, mas para a gente caminhar e viver em cada um deles. No verso 6, ele vai dizer que se a vida dele estiver de acordo com os padrões, né, e os limites da lei de Deus, quando ele for observar e olhar com atenção, meditar na lei de Deus, ele não vai ficar envergonhado. Ou seja, ele não vai ficar desapontado ou embaraçado porque fracassou em cumprir aquilo que o Senhor esperava dele. Aqui é como se ele tivesse disposto de, ao fim de tudo, sempre filtrar e julgar a sua vida à luz da lei de Deus, de fazer sempre avaliação, uma avaliação aproximando sua vida dos preceitos de Deus, para ver se ela estava correspondendo
aí de acordo com o crivo da palavra de Deus, da lei de Deus. A maior aspiração do salmista era a obediência a Deus. Ele queria com muito zelo que a vida dele correspondesse àquilo que Deus ensina. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto: cada uma das nossas atitudes devem estar amparadas pela palavra de Deus. Firmeza nos passos significa isso. Os preceitos de Deus são o nosso fundamento. Eu ouvi uma vez um cristão, acho que foi Spurgeon, dizendo que um cristão deve ter sempre um texto bíblico que lhe dê respaldo para aquilo que ele pretende fazer. Se a palavra de Deus não autoriza, nós não fazemos. Se ela ordena, nós fazemos. E assim a gente vai configurando a vida à vontade do Senhor. Conhecer e admirar não vale de nada. Aquilo que sabemos de Deus não deve jamais estar divorciado da vida. Antes deve ser materializado em atitudes, levado aí para o dia a dia. Tá bom? E a segunda coisa, a obediência afasta a vergonha. Quantas vezes, como cristãos, aí, nós nos sentimos enfraquecidos, principalmente diante de Deus, com a consciência acusada, porque a gente sabe que nós falhamos em observar os preceitos de Deus, aquilo que Ele ordena para cada um de nós. A gente sabia que devia ter feito diferente, mas insistimos em fazer do nosso jeito, e isso depois nos deixa envergonhados, enfraquecidos como cristãos, em pedaços, sem força até para orar. Além de tudo, o diabo, o acusador das nossas almas, usa isso para tentar ofuscar aí a luz e os efeitos da graça de Deus na nossa vida. O salmista vai dizer que a obediência afasta a vergonha. E não é só diante de Deus, gente, mas também diante das pessoas. Quantas vezes o nosso pecado nos expõe ao ridículo, nos rebaixa, nos humilha, deixa marcas aí a ferro quente, e sequelas na nossa vida. Nossa conclusão hoje é que a gente sabe, pela nossa natureza, nossa fragilidade, e mesmo por experiência, que a gente não consegue acertar sempre, Por causa da nossa incompetência, nós não somos capazes aí de atender todas as exigências de Deus. São poucas as vezes que a gente acerta. Às vezes nós mais fracassamos e falhamos em cumprir os mandamentos de Deus e fazer aquilo que Ele espera. Mas embora nós não consigamos, Cristo conseguiu. E a fé em Jesus nos atribui aquela obediência passiva, que é aquela qual é atribuída a nós, não porque nós realizamos, mas porque Cristo realizou por nós, no nosso lugar. Cristo cumpriu toda a lei e viveu a mais plena obediência, e isso nos confere status de obedientes, porque Deus nos olha através de Cristo Jesus. E assim a gente pode estar diante de Deus confiantes para louvar Ele, agradecer Ele, porque Jesus garante a integridade, que o verso 7 vai falar aí para nós, que a gente leu: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Bem como também vai possibilitar para a gente, através do Espírito Santo, que nós vivamos aí uma vida de obediência a Deus, a sua lei, a sua palavra, como o verso 8, então, vai dizer para a gente: cumprirei os teus decretos. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, nos sujeitar ao Senhor uma vez mais e render cada parte do que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos projetos, a nossa família, a nossa vida, ó Deus, ao Senhor uma vez mais. Porque o Senhor é o Deus soberano, que não apenas criou a vida, mas que a coordena, que governa a história, ó Deus, e que diz pra gente como as coisas devem acontecer. Dá pra gente sabedoria, ó Deus, e discernimento, para entender que a vida só pode ser vivida com plenitude quando a gente entende qual é o nosso lugar no plano e no propósito do Criador. Que tudo aquilo que a gente passa de dificuldade, que enfrenta de problemas aqui, jamais seja o suficiente, ó Deus, para confundir o propósito das nossas vidas. Porque nós somos criados para conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como a Tua Palavra nos ensina. E que, acima de tudo, Pai, cada uma das nossas ações, das nossas atitudes, corresponda àquilo que a Tua Palavra nos ensina, que é o nosso fundamento, como hoje a gente aprendeu. Que a gente possa, ó Deus, na vida, observar os Teus preceitos, ó Deus, para que quando nós formos olhar para a Tua lei, para a Tua Palavra, a gente não tendo que se envergonhar, porque nós Te obedecemos, configuramos a vida aos padrões de Deus. Dá graça para cada um de nós, Pai, e que a Sua lei esteja na mais alta estima para cada um de nós, como estava para o salmista. Nesse salmo tão especial, 119, onde a Sua lei é enaltecida, onde a gente entende a importância, ó Deus, do Senhor ter se pronunciado e falado com o Seu povo. Que haja alegria em nós, ó Deus, a cada dia, pela Sua palavra, e que ela encontre sempre abrigo no nosso coração, na nossa mente e então nas nossas atitudes. Continue guardando as nossas vidas, nos livrando de todo mal, porque a gente confia que é Teu reino
o poder e a honra, a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a próxima.